A greve dos auditores fiscais da Receita conta com o meu mais absoluto apoio, porque você não pode ter um bônus de eficiência que substitua o reajuste, porque são processos diferenciados e são servidores e servidoras absolutamente fundamentais para o país. Eu costumo dizer que a atuação dos auditores fiscais, ela se transforma em políticas públicas e é fundamental que nós, agora, que não tenhamos mais um teto de gastos, porque o teto de gastos, ele jogava ao léu a arrecadação, na medida que só se poderia reajustar as despesas primárias, dentre elas as políticas públicas, a partir da variação da inflação. Nós temos um ajuste fiscal que foi colocado neste país, e alguns dizem que não tem controle das contas públicas, isso não corresponde à verdade, são aqueles que estão querendo esconder da nação que o governo anterior deixou por volta de 800 bilhões de déficit, 800 bilhões, e só em precatório por volta de 90 bilhões, calote que foi estabelecido contra este país. E digo que houve um processo de tentativa de utilização da máquina pública, de utilização, enfim, da compra institucional de votos no governo anterior, que não teve qualquer tipo de resultado, porque o povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, elegeu o presidente que desnaturalizou a fome e que tem como prioridade o povo brasileiro e não como prioridade a defesa dos seus conluios, que muitas vezes não podem ser ditos. Então, portanto, o povo brasileiro derrotou essa lógica e elegeu Lula, que sai da fila, o Brasil sai da fila do osso e passa a ter de novo um enfrentamento robusto, tirando milhões de brasileiros e brasileiras da situação de fome. Mas, para além disso, nós temos agora o auxílio gás, que é o auxílio gás para que as pessoas não tenham que colocar em risco a sua própria integridade física, como vimos no governo anterior, ao se utilizar de mecanismo para poder ter acesso à cozinha ou acesso a estar construindo os seus próprios alimentos. Nós saímos do álcool que provocava tantas queimaduras para o Vale Gás. Então, portanto, nós estamos vivenciando o retorno do Brasil a partir da valorização do povo brasileiro. E Lula sempre fala, é preciso colocar o povo no orçamento e, ao mesmo tempo, colocar os ricos no imposto de renda. Porque é que eles dizem que são contra os impostos? São contra os impostos dos ricos, porque foram os mesmos que votaram contra a isenção de tributos para a cesta básica, que vai atingir a população brasileira. São os mesmos que buscam, de toda forma, impedir que o povo brasileiro vivencie o que nós estamos vivenciando, de punição para aqueles que atentaram contra a própria democracia. Eles acham que atentar contra a democracia não é um crime. E aqui defendem que estes golpistas que tentaram rasgar a vontade popular e que tentaram, inclusive, utilizando as velhas formas da ditadura, elaborar planos de assassinatos políticos, que esses não têm que estar sobre o rigor da própria lei. A lei tem que ser implementada para todas as pessoas, e agora nós estamos vendo neste processo judicial, primeiro, um desprezo do ex-presidente da República com as pessoas que foram às ruas para defendê-lo, e defendê-lo de forma absolutamente assintosa, estimulada essa possibilidade golpista pelo próprio ex-presidente da República, que chama de malucos, que inclusive pede desculpa a Alexandre de Moraes, e tem muito que se desculpar, não apenas com relação a Alexandre de Moraes, mas a todo o país. Tem que se desculpar, porque nós tivemos aqui um genocídio, uma necropolítica em curso. Foram mais de 700 mil pessoas que perderam as suas vidas em função da ausência de políticas públicas, adequadas, pelo negacionismo da própria vacina, que eu diria, se não tivéssemos esta posição, é uma gripezinha, essa paródia, essa tentativa de achincalhar as pessoas que não tinham ar, com a imitação grotesca do então presidente da República, da situação de uma pessoa que não tinha como respirar.
nós seguramente não teríamos esse número de mortes aqui na Covid. Mas o que nós estamos vendo? Primeiro, que o ajudante de ordem confirma todas as suas denúncias. E nós temos um farto material que indica, inclusive, a relação entre o comando desta operação, que nunca deveria se chamar Punhal Verde e Amarelo, porque verde e amarelo são as cores da bandeira nacional, que não podem ser pisoteadas, nem podem ornamentar salas escuras de tortura. O punhal contra a democracia. Um destes militares se relaciona e dialoga com uma das pessoas que estava em frente a um quartel, e que esta pessoa pergunta: até quando eu tenho que ficar aqui? Até quando? Portanto, não há como descolar todo esse processo de uma estrutura que teve, ao que tudo indica, a partir de todos os depoimentos, com muita materialidade, se comprova que tinha como grande articulador o ex-presidente da República, inelegível, hoje réu, e seguramente havendo justiça nesse país, e há justiça nesse país, preso pelos atos que cometeu contra a democracia, tentando estabelecer, editar plataformas ou scripts de golpes, ou seja, nós vimos inclusive um general que tinha uma função absolutamente fundamental no governo, general Augusto Heleno, que diz, ao ser perguntado: o senhor cometeu algum ato de ilegalidade? E ele diz: não tinha clima. E se tivesse clima, teria cometido? Ou então dizia: não tive oportunidades. Se tivesse oportunidades, teria cometido essas ilegalidades? Eu não tenho nenhuma dúvida que foram impedidos por forças ou por relações para além da sua própria vontade a estabelecer a volta das salas escuras de tortura, a volta das ditaduras, que aliás sempre foram defendidas pelo hoje inelegível réu, acusado inclusive de roubar joias, que presidiu este país. Então, portanto, o que nós estamos aqui para pontuar é que buscam esconder da sua população o que está entrando em todas as casas, o que está fazendo parte das relações de todas as pessoas que comentam e têm convicção de que houve a tentativa de um golpe neste país, um golpe engendrado a partir do Palácio do Planalto, um golpe onde o ex-presidente da República edita as suas minutas, onde o ex-presidente da República tentou desqualificar e pressionar para que não se tivesse, ou para desqualificar as urnas eletrônicas. É bom lembrar que nós temos uma parlamentar que está foragida, que fugiu da justiça neste país, porque tentou hackear aos sites do Tribunal Superior Eleitoral para poder desqualificar as próprias urnas. São crimes extremamente graves, que este país vivenciou, ou que esse país conseguiu evitar pela força das instituições brasileiras. É por isso que nós estamos aqui para dizer que é preciso valorizar, é preciso ter a democracia como uma construção absolutamente fundamental para as nossas vidas. Sem democracia não há direitos, sem democracia não há justiça, sem democracia a vontade popular é ignorada, ferida e açoitada. E o Brasil conseguiu impedir um golpe destes que não se conformavam com o resultado das eleições. E agora que não querem taxar os ricos, porque não querem impostos para os ricos, mas querem mexer no BPC, querem mexer no reajuste das aposentadorias. É uma vergonha o que estes pedaços da ditadura fazem todos os dias no nosso país.